a armadura de Deus. Mais cedo ou mais tarde, todo cristão percebe que sua vida cristã é um campo de batalha, que se não contar com toda a armadura de Deus, é impossível combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Olha para mim, por favor. Deixa o estudo aí na sua mão aberto, a Bíblia também, mas entenda isso aqui para você saber se defender e enxergar a luta que você enfrenta. Muitas pessoas foram atingidas pelo mal. Pessoas que um dia estiveram aí no seu lugar, sentados, que estiveram aqui onde eu estou pregando, mas foram atingidas pelo mal. Não conseguiram combater o bom combate até o fim, não completaram a sua carreira e não guardaram a sua fé. O diabo conseguiu destruir a fé da pessoa. O mal conseguiu, sabe, o que ele queria, porque o papel principal da fé não é alcançar uma bênção, um milagre. O papel principal da fé é a salvação da alma. Então o mal luta para matar a nossa fé. E tem muitas pessoas espiritualmente mortas, tanto lá fora, como também dentro da igreja. O mal trabalha de várias maneiras, mas você só tem uma maneira de vencer o diabo: com toda a armadura de Deus. Não pode faltar nada. Ou você está com toda a armadura, ou o diabo consegue enxergar aonde ele vai atacar e ele vai ter sucesso. E é justamente ali que ele vai trabalhar para poder vencer você. Deu para você entender? Todos nós enfrentamos essa luta. Vamos continuar aqui no estudo. Diz assim: o Espírito Santo instruiu Paulo a usar uma linguagem militar para ilustrar o conflito do cristão com quem? Com Satanás. E este, por sua vez, tem usado o quê? O mundo, a carne e o seu exército de espíritos imundos contra os cristãos para afrontar ao Deus Altíssimo. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus não nos deixou órfãos. Antes enviou o seu Espírito para nos guiar e dar assistência na hora das tribulações. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. João 14, 18 e 19. Olha para mim, para você compreender essa parte. Não existe condição de nós vencermos um ser tão perverso, um ser desgraçado. Eu posso usar essa expressão para o diabo. Eu estava fazendo o programa hoje e manifestou um rapaz que eu estava atendendo, e o Espírito falou assim: eu não vou sofrer sozinho eternamente, quero levar ele comigo e o máximo de almas. Eu não vou sofrer sozinho. Em outras palavras, ele já sabe que está condenado ao sofrimento e ele quer levar o máximo de pessoas. Ele já sabe quem está nas garras dele, então ele luta contra o cristão. Você não está lutando contra qualquer um, você está lutando contra a antiga serpente, um ser que já vive anos-luz antes de nós, um lutador. Ele sabe como lutar, ele sabe como ter vantagens. Sem o Espírito Santo é impossível. Com o Espírito Santo você tem que vigiar. Imagine sem o Espírito Santo. Não é brincadeira. Não é como no videogame que a pessoa morre e tem outra chance.
Você só tem uma vida, uma só, e você tem que ter cuidado para ela não terminar mal. Aí diz assim: campo de batalha. Só o verdadeiro cristão enfrenta 3 ferozes inimigos. Quem são? O mundo, a sua própria carne e o diabo. Efésios 2, 1 ao 3. Olha para mim, por favor. Quando você chegar em casa, vai nesses versículos. Isso aqui é para nos fortalecer, é para nós não perdermos na nossa guerra. Aí ele diz assim: o mundo diz respeito à sociedade em que vivemos, que se opõe à fé no Deus da Bíblia Sagrada e satisfaz a concupiscência da carne, desejos, sensualidades, cobiças e a soberba, orgulho, da vida. 1 João 2, 15 ao 17. Olha para mim, por favor. Quando se trata do mundo, não estou falando do que Deus criou. Eu estou falando do sistema que vive contra Deus, que nasceu desde quando nasceu o pecado. Desde quando nasceu o pecado, o ser humano está vivendo como? Como se não fosse prestar conta com Deus, como se pudesse fazer qualquer coisa. Então o ser humano, ele sai em busca de tudo e termina sem nada, no inferno. Ele sai valorizando o que não precisa ter esse valor. Ele sai em busca de coisas e pessoas que não preenchem o seu vazio. E você vê o ser humano atrás de tudo e morrendo sem nada e indo para o inferno. A maioria do ser humano vive assim, quer fazer sua vontade. Ninguém manda, posso fazer o que eu quiser, como se Deus não existisse, como se nós estivéssemos aqui, e não fôssemos prestar conta com o Criador. Então o mundo vive assim, desgraçadamente, infelizmente. E a guerra contra o mundo é porque o diabo, ele vai oferecendo o mundo a você, a mim. Para o Senhor Jesus, Ele ofereceu tudo. Para nós, Ele vai oferecendo aos poucos. E se você quer vencer o diabo, tem que ficar bem claro para o diabo que você não quer nada dele, nem coisas grandes, nem coisas pequenas. Você não quer nada. Você só vence o diabo quando você deixa bem claro que você não quer mais esse mundo, que esse mundo não chama mais a sua atenção. Você chega a ter vergonha, nojo das coisas que você sentia prazer e que você fazia nesse mundo. Então você está morto para o mundo. Esse é o primeiro inimigo. Olha o segundo, que diz aí no estudo: a carne é a velha natureza rebelde que herdamos de quem? De Adão, que se recusa a obedecer a palavra de Deus e que não é capaz de fazer qualquer coisa para agradá-lo. Israel tem sido exemplo disso, pois ele diz à nação: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos 10, 21. Mas a sua morte e ressurreição, na sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus venceu o mundo e nos deu o direito de vencer também. João 16, 33 e Gálatas 6, 14. Venceu a carne, Romanos 6, do 1 ao 6, Gálatas 2, 20. E venceu o diabo, Efésios 1, 19 ao 23, Ezequiel 36, 28 ao 38. Olha para mim, por favor. Quando você pensa na carne, você tem que pensar na sua vontade. Seria muito bom se você entregasse a sua vida ao Senhor Jesus e você não tivesse que lutar contra a sua carne. Seria muito bom se você entregasse a sua vida ao Senhor Jesus e morresse em seguida, já seria salvo. Ou então ficasse nesse mundo sem essa luta dentro de você. Mas não é assim. Essa luta nossa é maior do que as guerras desse mundo. Por exemplo,
O Equador está tendo uma guerra contra uma facção, uma guerra civil. Não sei se você viu a imagem, mas eles invadiram a TV do governo lá, colocaram armas, mataram policiais, sequestraram pessoas. Você sabe que lá em Israel a guerra continua. Você sabe que a Rússia e a Ucrânia, a guerra continua. Os bombardeios russos estão agora sendo mais fortes. Só que essa guerra um dia vai acabar. A nossa não. A nossa guerra é até o último minuto da nossa vida. E o diabo sabe disso. Ele não ataca a qualquer hora. Israel foi atacada a qualquer hora? Foi numa hora que para os inimigos era a hora certa. O diabo não ataca a qualquer hora. Se você vê, por exemplo, pessoas que um dia estiveram na fé e elas caíram e hoje sofrem, porque a sua vida espiritual é que sustenta todas as áreas da sua vida. Quem sustenta meu casamento é minha vida com Deus. Quem sustenta todas as áreas da minha vida é minha vida com Deus. Se o diabo conseguir mexer na minha vida com Deus, desestrutura tudo. Por isso que tem gente que você se assusta. Meu Deus, caiu na fé. Meu Deus, se separou. Meu Deus, não acredito. Por quê? Porque o diabo, ele trabalhou, esperou o momento certo e ele investiu e teve vantagem. Então, ele tem a nossa carne. Seria tão bom se você aceitasse Jesus e não tivesse mais nenhuma tentação. Mas você tem tentação diariamente. Sim ou não? Você tem tentação. E tratando-se de salvação, é cabeça. Como assim, bispo? Não está escrito a sandália da salvação, a couraça da salvação. Está escrito o quê? Capacete da salvação. Salvação é cabeça. É aqui que você vence o diabo. É aqui que você vence suas dúvidas. É aqui que você vence os pensamentos malignos. É aqui que você vence os seus conflitos. Não é aqui. Deu para você entender? Capacete da salvação. A sua cabeça tem que estar ligada ao céu. O diabo quer tirar o seu foco, a sua visão das coisas espirituais, para você se perder, para você se destruir. Então é uma guerra. Tem o mundo te chamando todo dia, tem a sua carne gritando, e tem o diabo trabalhando com todas as forças. Aí diz assim, para a gente terminar: a armadura é uma vestimenta protetora usada para a defesa do corpo físico. A armadura de Deus trata de uma vestimenta invisível aos olhos humanos, mas visível aos olhos do diabo e dos seus demônios. Portanto, a armadura de Deus é puramente espiritual. Seu único objetivo é a defesa pessoal da alma salva. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Olha para mim, por favor. Então, você não enxerga quem está bem e quem está mal, mas o diabo enxerga quem está coberto 100% e quem está com alguma brecha para ele atacar. Ele arma ciladas. Ele fica de olho estudando cada um. Ele arma ciladas, ele arma armadilhas. E ele vem com força nos dias maus. Você já deve ter passado por dias, não é 24 horas, mas momentos da sua vida que você não esquece. Que o diabo não veio brincando, o diabo veio com o quê? Com tudo. Eu já vi pessoas que o diabo colocou ela contra Deus. Por quê, bispo? Porque ela perdeu um familiar. E ela estava orando, por exemplo, a irmã de um bispo nosso. A mãe com 90 anos. A mãe partiu. Graças a Deus. Morreu salva com 90 anos. Não sei nem se eu vou chegar lá. Só que a irmã ficou contra. Como é que pode eu ter orado
e minha mãe ter morrido, como se os nossos familiares não fossem morrer, inclusive nós vamos morrer também. Só que ela começou a ficar contra Deus, e começou a entrar em conflitos, porque eu orei, porque eu jejuei, Deus não curou. Nós não temos respostas para tudo, mas se eu perdi um familiar salvo, eu não perdi, eu sei onde ele está melhor do que nós, eu vou ter paz. Viveu 90 anos, e ainda se tivesse morrido mais cedo, se Deus resolveu levar a vida, Deus dá e Deus tira a hora que Ele quiser, Ele é Deus. Isso não pode me afastar de Deus. Ela ficou num conflito grande, ligou para o irmão dela, e o irmão dela me ligou, e ela disse assim: eu não entendo. Ele disse: minha filha, eu entendo tudo, eu entendo que minha mãe foi salva, eu entendo que Deus levou, eu entendo tudo. Mas o diabo aproveitou que tinha uma brecha, ela não estava bem espiritualmente, e naquele momento o diabo veio com força total e fez uma pressão, e aquele foi o dia mau dela. Muita gente lembra de dias que você enfrentou uma injustiça, uma calúnia, um momento difícil, um dia que você percebeu a presença do diabo, um dia que você viu o próprio diabo numa pessoa, o dia que você viu a mentira parecer virar verdade, o dia que você viu a coisa tomar uma proporção tão forte. E como é que o diabo trabalha? Olha o que você leu no estudo, ó. Olha só, para o diabo não te enganar nisso aqui. Olha só: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Olha para mim, por favor. Se você for na sua Bíblia aí, em Efésios 6:10, depois eu vou voltar para terminar o estudo. Diz assim, ó. Vá no versículo 6, versículo 13. Portanto, tomai de novo toda o quê? A armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar o quê? Firme. Olha para mim, por favor. Quando você está numa batalha contra o diabo, se ele vê que ele não pode vencer aquela batalha, ele espera você vencer aquela batalha para você relaxar. E quando você relaxa, ele ataca. Por exemplo, quando eu chego em casa, eu gosto de tirar logo o sapato. É uma coisa que eu gosto, porque eu fico o dia todo de sapato. Então eu tiro o sapato e coloco minha sandália. É mais levinha, eu fico mais à vontade. Eu tiro logo o sapato. Tratando-se da sua vida espiritual, você não pode tirar o escudo da fé, a cabeça da sua salvação. Você não sabe quando vai surgir o dia mau, você não sabe quando vai surgir o ataque do diabo, e você tem que vencer. Ele trabalha com dardos inflamados. Como assim, bispo? Ele vem para incendiar, para destruir sua fé, sua vida com Deus. Ele vem para matar você espiritualmente. Se você está bem espiritualmente, vigiando, ele não consegue o que ele quer. Mas se você não está, ele consegue. Por isso que tem pessoas dentro da igreja mortas, fracas, frias. Por isso que você vê as pessoas afastadas, você pergunta: saiu por quê? Uma porque pecou e ficou com vergonha, outra porque começou a flertar com o mundo e esfriou, outra porque não conseguiu a bênção no tempo dela, na hora dela, e achou que Deus deveria ter feito antes. E você vai vendo o estrago que o diabo faz com os dardos dele. Ele trabalha, ele está lançando as setas dele, ele está trabalhando, ele é diabo. E vou mostrar uma coisa para você. Aqui no versículo 12, 6:12, diz assim, 6 versículo 12. Olha que interessante. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares o quê? Celestiais. Olha para mim, uma organização. Você vê uma organização no reino do diabo. Principados, potestades, forças espirituais do mal. O diabo é organizado. E tem pessoas que na vida espiritual ela é desorganizada. Tem gente que é toda organizada com Deus. Ela acorda, ó, Bíblia.
ela vai orar, ela não falta quarta e domingo, ela procura se avaliar todo dia, para fazer uma oração que você deve fazer. Eu vou terminar o estudo falando sobre ela, a oração do vencedor. Você só perde a sua alma para o diabo se você desprezar a armadura. Porque se você estiver com toda a armadura de Deus, você não perde sua salvação para o diabo, não. Amém? Ele pode vir com o que for. Se você está com toda a armadura, cai do teu lado, cai à tua direita, mas você não cai. Tem gente que já passou muita coisa, mas continua de pé. O diabo até pensava que ia vencer a pessoa e não conseguiu. Vamos terminar o estudo. Diz assim: a ênfase da palavra revestivos é proposital, porque dá a ideia de ordem o quê? Divina, que tem que ser obedecida, custe o que custar, haja vista o valor imensurável da conservação da salvação eterna da alma. A armadura de Deus, olha aí, ó, verdade. Se Deus trabalha com a verdade, o diabo trabalha com o quê? Com a mentira. Justiça, se Deus trabalha com a justiça, o diabo trabalha com a injustiça, e por aí vai. O evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, e tem que estar afiada. Você tem que estar afiado na palavra, para quando o diabo vier com os pensamentos dele, você cortar. Oração, súplica e vigilância no Espírito, Efésios 6, do 14 ao 18. O estudo termina assim: não adianta vestir uma ou algumas peças da armadura. Se Deus nos dá toda a armadura, é porque Ele sabe que precisamos de usar todas as peças. Não importa o sacrifício constante em todo o tempo, porque se faltar uma única peça da armadura, com certeza o diabo vai usar aquela brecha para entrar. Você já viu demônios manifestados dizendo assim para o pastor, para o levita, para o obreiro: me dá uma brecha, só quero uma. Então ele fica de olho. Aí diz assim: revestir-se de toda a armadura de Deus é tão importante para a manutenção da salvação da alma, quanto o oxigênio o é para a vida neste mundo. Olha a importância, né? Para se ter uma ideia da sua importância, basta meditar nas cartas que o Senhor Jesus envia aos anjos das 7 igrejas do Apocalipse. A salvação da alma é prometida apenas ao vencedor. Para Deus, vencedor não é aquele que conquista o mundo e perde a sua alma, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Fique em pé e olhe para mim, para eu terminar isso aqui. Todo mundo em pé. Procure valorizar os cultos de quarta e vir todas as quartas-feiras. Agora, não tire a sua atenção, não. Olha o que nós lemos. Ao vencedor, ele disse isso para todas as igrejas que foram avisadas. Tem gente que mesmo Deus avisando, olha, o diabo vai te atacar, olha, vigia, olha, cuidado, levanta a guarda, segura teu escudo, não brinque. Muita gente mais antiga do que você caiu, muita gente o diabo enganou, passou a rasteira, mesmo assim a pessoa não vigia e cai nessa lado do diabo. Vencedor, só vai ser vencedor quem tem armadura, senão a pessoa não vai ser salva. Você tem que vencer para ser salvo. Que dia é a sua guerra? Todo dia. Você vai ter guerra agora à noite, você vai ter guerra amanhã. Tem dias que as guerras são mais acirradas, tem dias que são mais fortes, tem dias que você sabe que não são iguais aos outros. Você sabe que o diabo está investindo. Você lembra de dias que o diabo investiu em você mesmo, pesado. Alguém manda um vídeo da igreja para você, alguém fala mal, alguém fala alguma coisa da sua fé. Você está ali numa luta sentimental, o diabo sopra lá, ó, sua prima casou, sua irmã casou, você nessa igreja até agora. Aí você começa a ter os pensamentos: aqui não tem gente para mim não.
Você é tão grande que você não cabe aqui. Olha o pensamento que o diabo está trazendo. Nos dias maus tenha pensamentos bons. Nos dias maus esteja bem, para o diabo não te destruir. Ou você está pensando que vai ser fácil para a gente chegar no céu? Nós temos batalhas para serem travadas. E quando fala revestir-vos, significa colocar essa roupagem espiritual. Você coloca roupa limpa com o corpo sujo? Então agora é hora de você se limpar. Agora é hora de você se limpar. Agora é hora de você ir a Deus e pedir para Ele: me limpa, me lava. Tira, meu Deus, toda sujeira de mim, todo pecado de mim, todo erro. Me limpa, limpa minha mente, meus olhos, limpa meu coração. Para que você não seja o próximo a estar no chão, na condição do diabo. Está dando para você entender? Na história, o diabo já derrubou muita gente. Você não está livre disso. Você e eu, nós somos alvos do diabo, porque nós temos a salvação. Não duvide da salvação. Cuidado com esse pensamento do diabo. Você nunca vai receber o Espírito Santo. Por que eu não vou? Não sou pior do que ninguém. Ah, não, porque você errou. Errei, mas eu me arrependi. Deus está comigo. Cuidado com essa dúvida acerca da salvação. Já vi pessoas: bispo, será que eu vou ser salvo? Meu Deus, Jesus prometeu. Se Ele prometeu, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu não vou ter medo. Não vou deixar o diabo colocar na minha cabeça: não, mas você não é perfeito. Me diga quem é perfeito. Às vezes a pessoa olha para o bispo, o pastor, parece que a gente não tem um erro, parece que a gente não enfrenta uma luta, parece que a gente não tem um pensamento ruim. Eu tenho pensamentos ruins igual a você. Eu só não alimento nem pensamentos nem sentimentos, porque eu sei que é do diabo. Mas eu sou tão bombardeado e atacado igual a você, ou de repente até mais. Mas nós vamos sair daqui de pé. E vamos nesse ano de 2024 ter o nosso melhor ano com Deus. E vamos ter experiências novas. Bispo, eu já tenho o Espírito Santo, Ele vai te renovar agora. Eu não tenho ainda, você vai receber. Se você diz: bispo, foi para mim isso aí, sai do seu lugar e vem aqui. Eu não estava guerreando como deveria. Eu preciso me limpar de um erro, de um pecado. Eu caí numa armadilha do diabo, com a mulher, com o homem, com o sentimento. O diabo usou uma pessoa até que entrou no meu coração. Olha para mim, por favor. Se você deixou o dardo entrar, então você já está dentro da igreja murmurando, falando besteira, duvidando. Se você deixou o problema entrar, porque é paz lá de dentro e luta do lado de fora. Se você deixou entrar, então você fica em desespero, ansiedade, depressão. Você começa a viver igual o mundo vive, porque você deixou o dardo te acertar, deixou uma brecha aí. Mas você pode estar enfrentando a luta que for. Se você está bem, Deus vai te honrar.